Bom dia, gente. Bom dia. 7h07 da manhã, terça-feira. A cara está realmente amassada, mas nós estamos aqui porque nós fechamos aqui, fizemos uma parceria de estarmos aqui uma semana nessa jornada de investigação emocional. Como eu tenho falado com vocês, essa semana nós estamos investigando, porque eu tive muitas pessoas ontem falando: Shirley, me dá um start para isso, me dá um start para aquilo. E aí eu falei, na verdade nós estamos investigando. Não tem como você tratar uma coisa se você não identificar. Então hoje a gente está na segunda fase, né? Eu disse para vocês que seriam algo cronológico, né? No acontecimento de cada parte desenvolvida do ser humano. Então ontem nós falamos sobre rejeição e que ela começa ali quando você ainda está na barriga da sua mãe até a fase 1, né? Fase de 1 ano. E hoje nós iremos falar sobre a segunda fase, onde você também pode ter sido ferida e você ainda não sabe, que é a fase de 1 a 3. Vamos falar sobre abandono, a ferida que muitas vezes ela está aberta ainda em nós, que é o abandono. E vou ensinar para vocês também que muitas vezes o abandono te faz, né, entrar naquela personagem, que eu tenho usado isso, né, naquele casulo que faz com que você haja ou reaja de algum modo. Então, muito bom dia para você que já está aqui. Bom dia, meninas. Vocês são muito fiéis, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa. Eu louvo a Deus porque eu acredito que cada tempo que Deus libera pra gente é para desatar coisas em nossa vida. Então, se você está aqui nesse horário, é porque eu creio que você tem fome e sede de conhecimento. E o que eu puder fazer aqui, o que eu puder fazer aqui realmente para que você saia do lugar, né, da ignorância, vamos dizer assim, porque ignorância não quer dizer que você é menor, mas quando os seus olhos se abrem para o conhecimento, você já não age mais, você já não fica naquele lugar, né, de não saber. Como eu falei ontem, a falta de conhecimento, ela tem destruído muitas pessoas. Então, muito bom dia para você. Tô dando um bom dia aqui para dar tempo de vocês irem entrar. Nossa jornada, ela acontece em 5 etapas, né? São 5 dias. Você que não está no grupo, é interessante estar no grupo. Por quê? Porque o grupo, lá eu libero mais informações. Porque aqui é apenas vamos dizer assim, um chamarisco, né? Para entrar na sua mente, para falar assim: nossa, gente, eu preciso me aprofundar nesse assunto. Então, eu já vou colocar aqui no grupo o link, porque ontem eu sei que muitas de vocês ficaram perdidas, falando: Shirley, cadê a live, tal. E eu queria que você pegasse papel e caneta também, né? Porque o papel e caneta, ele faz parte do seu aprendizado. Eu falo assim, ó, nunca tente guardar tudo na sua cabeça, tá? Mesmo que você tenha aí, sei lá, 20 anos, eu acredito que quando você anota coisas, você pode voltar ali, né, e ficar ruminando, tá? Deixa eu mandar aqui para as pessoas. Chama aí também as amigas que você sabe que estão lá no grupo, que tá meio perdida. Deixa eu mandar aqui. E, gente, olha só. E essa fase, né, que eu vou falar hoje com vocês, que é a fase de 1 ano a 3 anos, onde a ferida do abandono acontece. Ontem eu falei assim, muitas coisas vão acontecer e acontecem nessa fase da infância, né? E aí alguém falou assim: porque a culpa é dos pais, né? Eu não gosto de usar a palavra culpa. Só um minutinho. Gente, peraí. Eu não gosto de usar a palavra culpa. Na verdade, eu acredito que tudo nós passamos na vida vem para nos fazer crescer e sermos pessoas melhores. E já quero começar essa live aqui falando com vocês o seguinte: que nós, seres humanos, nascemos já, né, com 3 necessidades básicas. Quais são essas necessidades? Necessidade fisiológica, então você precisa dormir, precisa comer, precisa ir no banheiro, você é o seu corpo. Necessidade espiritual, que é esse lugar, né, de Deus, esse vazio de Deus que as pessoas procuram em tudo quanto é lugar. E a necessidade
emocional, afetiva. Então, eu sempre falo o seguinte, essas três coisas, elas precisam andar junto, que na verdade é corpo, alma e espírito, né? E essa parte afetiva, Deus colocou para que o seu pai e a sua mãe, né, de primeira já gerasse isso em você. Mas se não gerou, meu Deus, assim, a vida que segue, a gente vai começar daqui, a gente vai começar a ver quais foram as feridas que ficaram ali abertas e nós vamos tratar. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre abandono, tá? Vê se o som tá direitinho, vamos começar aqui logo. Então, olha só, eu quero que vocês até anotem isso daqui, que eu gosto de fazer um caminho, né? Para que o nosso raciocínio, ele flua, né? Então, olha só, abandonar alguém é deixá-lo, é não querer mais procurar essa pessoa. Então, muita gente, ela confunde o rejeitado, né, de ontem, que eu falei ontem com vocês, com o abandonado. O rejeitado é: eu nunca te quis, não sei por que você tá aí, tá? Esse é o rejeitado. O abandonado é: eu quis você durante um tempo e em algum momento da vida eu te larguei. Então, isso acontece, essa ferida geralmente ela é aberta no desenvolvimento humano a partir da idade de 1 ano a 3 anos, nessa fase. Por que nessa fase? Porque é a fase que a gente começa já a entender algumas coisas, a gente começa já a entender quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, qual é o nosso ambiente de casa, quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Então, a pessoa que você criou ali uma linhagem afetiva, se ela em algum momento ela te quis e você sentiu na sua infância, bom dia, que você foi abandonado, você vai criar, sim, uma linha de uma lacuna, na verdade, que é essa que eu falei com vocês da afetividade. Então, o que acontece quando você, lá na sua infância, ou algum momento da vida, que eu vou te falar o porquê que acontece, você se sentiu abandonada? Você vai desenvolver, como eu falei ontem, cada um desenvolve, né, uma característica ou chamo de personagem. Você começa a ser uma pessoa dependente. Então, todo abandonado, toda abandonada é uma pessoa dependente, tá? Então, olha só, aí está a explicação de muitas mulheres ficarem num casamento abusivo, onde o marido abusa, de muitas pessoas ficarem num ambiente de trabalho, onde o patrão abusa, né? Tem aquele abuso moral e ela continua ali aguentando. Por quê? Porque ela, como foi muito abandonada, como ela tem essa ferida de abandono, ela fica dependente emocional. E a dependência, ela faz com que o outro, ele consiga ser o seu foco na vida. Você acaba esquecendo quem é você e fica tão dependente daquilo, daquela situação, que acontece coisas dentro de você, as suas reações, elas vão sempre estar ali, ó, eu não sou ninguém, eu não vou para lugar nenhum. Tá fazendo sentido o que eu tô falando com vocês? Vocês estão pegando? Então, olha só, o desenvolvimento é da idade de 1 ano até 3 e a ferida de abandono gera em você dependência. Estão pegando, gente? Fala aí, porque vocês estão muito em silêncio, estão dormindo não, né? Vamos lá. Então, a ferida, ela vivida no caso do abandono, ela, vou até falar isso com vocês, né? Como as três que a gente ainda vai falar, a gente vai falar ainda quarta, quinta e sexta sobre 3 fases, tá? Então, olha só, a ferida do abandono, ela é diferente da ferida da rejeição. Por quê? Porque a ferida da rejeição, ela tem a ver com ser. Eu não sou, eu não vou ser apenas. O abandono eu não sou e eu não tenho. Eu não sou e eu não tenho. Então, quando a ferida do abandono ela é aberta em você, você sempre vai estar nessa ânsia de busca. Eu não sou, eu não tenho. Eu não sou capaz de decidir. Quantas mulheres adultas não conseguem decidir? Tem a ver com abandono. Não sou capaz de decidir. Eu não tenho o suficiente para fazer tal coisa. Por que você não desenvolve tal coisa? Eu não tenho o suficiente. Então, sempre vai estar ligado ao ter e ao ser. Ok? E aí, olha só. O maior medo que desenvolve na pessoa, o maior medo da pessoa que tem a ferida de abandono aberta é a solidão. Geralmente
elas sofrem com a solidão e elas têm medo de perder. São pessoas muito apegadas, pessoas apegadas à casa, apegadas às vezes a uma amizade, sabe? Às vezes até uma amizade doentia, uma amizade que não te faz bem, mas você continua ali porque você tem uma dependência emocional. Essa dependência emocional é porque a sua ferida aberta é a ferida também do abandono. E aí você pode falar assim, Gília, eu posso ter a rejeição e abandono? Tem coisas que você está falando aí que parece comigo. Sim. Só que quanto mais profunda é a ferida, mais você vai ter a reação. Então talvez a tua ferida de rejeição ontem foi algo pouco. Não, eu tenho um pouco, mas eu sei que não mostro muito, não dá pra mostrar muito. Eu não sou muito de fugir. Eu ainda, com todos os percalços, eu ainda vou lá e, pum, e resolvo e saio desse lugar. Porém, quanto mais profunda for a ferida, mais reações na sua fase adulta você vai ter. Então, se a sua ferida de rejeição ela é mais profunda com o abandono, você vai ter mais dependência emocional do que a fuga. Porque o escapista foge. O abandonado, ele, na verdade, ele vai pra cima, né? Eu quero, é meu, eu não posso ficar sozinho, eu tenho que ter, tá? Tá fazendo sentido, gente? Eu boto aqui pra vocês entenderem. Então, olha só. Coisas que podem ter acontecido, né? Coisas que podem ter aberto essa ferida em você. Quando você era nessa fase pequena e talvez tua mãe esqueceu você na escola. Você criou ali um buraco e aquilo não foi fechado. Sua mãe não chegou e não resolveu. Já aconteceu isso com a Ashley, né? Mas eu cheguei pra ela na época e falei, filha, desculpa e tal. Quem nunca esqueceu o filho na escola, né? Mas dependendo do grau, né? Existe você esquecer teu filho uma horinha, existe pessoas que já deixaram o filho na escola o dia inteiro, né? E quando chegou com uma atitude totalmente de gritar, de brigar. Só que essa criança, ela não entende. Na cabeça dela, minha mãe não me ama. Na minha cabeça dela, não foi resolvido. Na sua cabeça, não foi resolvido. Isso pode ter acontecido também de você era filho único, veio uma nova criança e essa nova criança teve mais atenção que você e você se sentiu abandonado. Então, o que eu estou trazendo para você aqui? A dependência emocional que você tem das pessoas, a dependência emocional que você tem de coisas, a dependência emocional que você tem de um relacionamento, tanto amoroso, né, de casamento, de filhos, é porque, na verdade, você tem esse buraco ainda aberto. Não quer dizer, Shirley, que eu não posso ser dependente, eu não posso depender das pessoas? Então, eu gosto de usar o seguinte, nós não somos dependentes, nós somos interdependentes. O que é a interdependência? A interdependência é o seguinte, eu tô aqui, sou Shirley, tô aqui ajudando você com essas ferramentas, te ensinando, tal. Você não é dependente da minha informação. Você está pegando informação de mim e eu vou pegar informação de você. É uma troca. A interdependência, Deus criou, na verdade, a interdependência para que eu não me sinta melhor que você e você não se sinta melhor que eu. Vou dar um exemplo aqui rápido, tá? Uma pessoa que pode ter sentido esse buraco de abandono pode ser Moisés, né? Então, Moisés, não sei se vocês conhecem a história de Moisés viveu num momento muito crítico, a mãe pegou, colocou ele dentro de um cestinho, ele foi lá para pessoal do Egito, ele foi pego, foi criado ali. A gente não sabe o que aconteceu ali, mas quando Moisés adulto, quando Deus chamou Moisés falou assim, mas olha só, eu não sei falar, eu não posso, não sei o quê, papapá, né? Eu sou gago. E aí, olha a voz, olha o vocabulário do dependente, né? Eu não sei, eu não vou conseguir, eu não posso, eu tenho esse problema, você não tá vendo? E Deus falou assim, você acha, Moisés, que eu não fiz você com esse... Eu fiz você com esse problema, né? Com essa gagueira, com essa dificuldade. Para que você fosse interdependente do seu primo. Então, quando Moisés foi fazer ali o que Deus mandou ele fazer, ele não foi sozinho. Ele foi com Arão. Porque Arão tinha alguma coisa que ele não tinha, porém, eles trabalharam juntos. Olha só que forte. Então, eu quero chamar você, já que está aqui, e que sente essa ferida aberta de abandono, eu quero falar o seguinte, você não é menor que ninguém. Você não é pior que ninguém. Deus colocou coisas dentro de você que não colocou em mim.
Porque eu vou caminhar para uma direção, você vai caminhar para outra direção, mas nós somos o quê? Interdependente. Saia desse lugar de dependência dos outros. Entenda o seguinte, eu tenho que dar também. Porque a ferida do abandono, ela sempre quer bater para você o seguinte, que você sempre é menos que o outro. Que você não pode, só o outro que pode. Então eu quero chamar você para entender isso. Somos o quê? Bota aí, gente. Interdependentes. Beleza? Tá forte, né, gente? Então vamos lá. O abandonado, ele faz o seguinte. Que chave. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também tô aqui, ó. Rouca com sono. Mas tô sentindo a presença de Deus aqui. Deus é muito bom, gente. Então, olha só. O seu maior medo é ficar sozinho. Então, a mulher que se sente abandonada, o homem que se sente abandonado, ele tem medo de ficar sozinho. E esse medo de ficar sozinho faz com que você tome decisões que não são assertivas. Eu gosto de trazer o exemplo, né? Porque o que aconteceu lá faz você agir aqui. Então, quantas vezes você, por não se sentir ser e por você não se sentir ter, essa necessidade de ter e ser, você entra num relacionamento onde uma pessoa te humilha, onde a pessoa não te dá o devido valor. Por quê? Porque você tem medo de ficar sozinho. E o medo de ficar sozinho faz com que você tome para você, pegue para você coisas que faz com que você sofra. E aí acaba que você continua com essa ferida de abandono. Por quê? Porque essa pessoa que você escolheu, né, que está com você, ou esse emprego que está aquém do que você quer, ou esse lugar que está aquém do que você quer, você está ali por dependência, você acaba fazendo essa ferida ficar maior. Aí parece que o problema é o seu marido, que o problema é o ambiente de trabalho, que o problema é o seu filho, que não te dá tanta atenção. Na verdade, esse não é o problema. A gente está investigando. E a nossa investigação hoje está mostrando que a ferida do abandono faz com que você entre em lugares que não é para você. Fique em lugares que não é para você, por medo de ficar sozinho, por medo do abandono. E eu falo o seguinte, acaba que você continua abandonada, porque o abandono ele está dentro. Ele não está fora. Ah, meu marido não me dá atenção, meu marido não me vê, o meu filho, ele tem a vida dele corrida e ele não para mais para conversar comigo. Ah, o meu pastor, a minha pastora não me dá oportunidade na igreja. Gente, isso é ferida de abandono. Entendeu? Quando você sabe quem você é, o ser, quando você sabe o que você tem, Deus colocou dentro de você algo poderoso. Se você entender o que você tem, você não vai passar por isso. Você não vai ter esse vocabulário, sabe, de dependente. Eu não posso, por que não me chamam? Por que não me deram? Não deu, não chamou você a vida que segue. A sua oração tem que ser: Deus, olha só, me ajuda nisso aqui. Então, eu não vou nem te dar muita solução, vou te dar só os passos que você precisa andar para tirar essa ferida, na verdade, né? Para identificar. Então, se bateu em cima e doeu, tá? Se alguém falou com você assim, o cargo não é mais seu, o cargo vai ser da outra, e você se sentiu totalmente derrotada, a nível de levar isso a semana inteira para a vida, com certeza a sua ferida de abandono, ela ainda está gritando, tá? Vamos lá então, vamos mandar? O dependente, ele vive pedindo conselho. Shirley, é errado pedir conselho? Não, não é errado. Eu sou conselheira integral. Então, se eu sentar com você, a gente vai conversar horas e a gente vai achar um caminho para você. A ferida de abandono, na verdade, ela coloca você num lugar onde você tem que pedir sempre a opinião do outro para você agir. Então, a pessoa que sempre anda na opinião do outro para agir, ela não se sente segura de quem ela é. Então, ela não entende quem ela é, ela não entende o que ela tem. A ferida emocional está no abandono e ela fala, eu não vou conseguir fazer sozinha, porque lá atrás eu não consegui fazer.
Deixa eu ler. Nós somos dependentes. Exatamente. Nós somos dependentes apenas de Deus. A nossa dependência total é de Deus. Só que Deus colocou em nós coisas que irá ajudar o outro, que vai fazer com que nós sejamos interdependentes, para não nos sentirmos o quê? Superiores a ninguém, porque nós somos iguais, tá? Uma pessoa ajuda a outra. Por isso que lá na Bíblia diz que existem 9 dons. Eu não vou ter os 9 dons. Não vou ter. Eu vou ter um dom, você vai ter outro e a gente vai se completar. Isso aí está a interdependência. Deus é lindo, tá? Então, o abandonado, ele sempre pede conselho. Vai pedir, ele não acha que pode resolver, sempre vai ficar naquela, como eu falei uma vez com vocês, né? Naquele em cima do muro. Ele não pula para um lado nem para o outro, porque ele tem medo de errar e aí perder o que tem. Então, sempre está no apego de tudo. Eu tratei pessoas, né? E tem uma pessoa que eu trato que ela teve tanta escassez na infância, ela teve escassez de comida. Escassez de comida também dá filho de abandono, gente. Escassez de pai, escassez de mãe. E hoje ela é totalmente consumista. Ela compra coisas que 10 mil perfumes, 10 mil blusas que não irá usar. A casa é apegada a tudo. Por quê? Porque tem uma ferida de abandono, tá? Então a pessoa, ela acaba sendo dependente da situação que está, dependente de pessoas, dependente de trabalho, dependente de ambiente, dependente de líder. Pessoas que saem às vezes de uma igreja, né? Porque eu não tive a atenção devida. Eu acho que deveriam me pegar no colo, me abraçar, me alisar. Filha, eu te falei aqui, a sua dependência é de Deus, tá? A sua dependência é de Deus. Eu sempre falo o seguinte: não espere do homem o que só Deus pode te dar. E a Bíblia é tão linda, né? Que ele fala assim, ainda que o seu pai e a sua mãe se esqueça de você. É lindo. Ainda que seu pai, a mãe, que ainda te dá de mamar, ela se esqueça, né? Ela te abandone. Eu, o Senhor, não te abandono. Então ele está querendo dizer o seguinte: mesmo que seu pai e a sua mãe lá atrás não tenham agido corretamente, eu acredito que você pode, sim, é azul, gente, abrindo a porta. Você pode sim sair desse lugar de dependência, tá? Dependência emocional, dependência até espiritual. Talvez você não consegue nem alimentar a sua vida espiritual. Sempre tem que ter alguém botando a mão na sua cabeça. Sempre tem que ter alguém orando por você, porque você não consegue sair desse lugar, né, sabe? De abandono para poder chegar a Deus. Você acha que alguém tem que te levar a Deus, tá? Deixa eu ler. Precisamos um do outro, mas depender só de Deus. Exatamente, tá? Então essa ferida do abandono, ela vai te colocar no lugar de dependência. Vamos fechar aqui. Eu vou falar com vocês também que eu falei ontem, né? Alguns tipos, eu até anotei aqui. Vocês estão pegando direitinho, gente? Tá fazendo sentido? Já identificou alguma coisa aí que você precisa mudar? Então, como eu falei... Deixa eu ouvir uns barulhinhos aqui do quarto. Como eu falei, o despertar dessa ferida, a ferida ela vai acontecer da fase de 1 ano e 3 anos, tá? Que é quando você identifica ali o seu lugar. E eu não falei disso também. Esse buraco de abandono... Ai, gente... Ele é feito pelo genitor oposto. Então, geralmente, a menina vai se sentir abandonada pelo pai e o menino abandonado pela mãe. Então, como é uma fase de desenvolvimento, eu já sei quem é meu pai e quem é minha mãe, eu sei quem é a minha referência, o que minha mãe faz vai ferir muito mais ao meu irmão, né, porque é o oposto, do que a mim em si. Então, exemplo, eu tive uma ferida de abandono. Eu acho que eu tive tudo, né, gente? Eu e minha vida. Por quê? Porque eu tive a minha mãe sozinha ali perto de mim. Meu pai abandonou realmente. E eu nunca tive um pai. Eu nunca tive uma pessoa que eu pudesse chamar de pai. Então, o meu desenvolvimento com Deus, né? A minha aliança com Deus foi muito difícil ser feita. Por quê? Porque eu não tinha uma referência de homem para mim. Eu me sentia abandonada. Não somente pelo meu pai, né? Mas por Deus em si. Então, isso acontece
Essa ferida, na verdade, acontece de 1 ano a 3 anos e isso vai ser levado para a vida. Então, na adolescência, eu fui começar a sentir isso. Por isso que quando dá mais ou menos 11, 12 anos, né, que você entende o seu mundo, parece que vira uma chave em você. Parece que toda aquela ferida da infância, ela começa a doer, começa a latejar. E aí você começa a ficar revoltado, né? Fase adolescente, né? Começa a ficar mais intro, né? Porque você tem uma ferida, só que você não sabe que ferida é essa. Mas eu estou te falando aqui qual é. E a gente vai tratar isso, porque a gente apenas está aqui investigando. Então vamos dar aqui um resumão, tá? Pega aí. Vou colocar no PDF. Gente, leiam o PDF que eu deixo lá, faço com o maior carinho, né? Senão não adianta vocês estarem aqui, tá? Você me ouve, fica me ouvindo, eu adoro que vocês estejam aqui, mas eu quero que vocês saiam dessa semana entendendo a ferida que ainda pode estar aberta em você, tá? Então, essa foi a idade. A personagem que você vai criar, você vai ser sempre uma pessoa dependente, tá? E olha só, a pessoa que é dependente, ela sempre vai usar isso aqui, ó. Ah, eu sou sozinho, pois minha mãe sempre está ausente. Ah, eu não suporto essa vida. Estou sendo devorado, estou sendo engolido pela terra, né? As pessoas não largam do meu pé. Então sempre aquela coisa de apego, sabe? Sempre aquela coisa de apego. Ou alguém está longe, ou alguém está perto, ou alguém está longe, ou alguém está perto. Então, o dependente, né? A pessoa que tem a ferida de abandono, ela sempre vai ser o quê? A vítima, tá? Ela sempre vai ser a vítima. Eu sempre falo isso aqui com vocês, gente. Saiam do lugar de vitimismo. Você não é vítima. Você aconteceu aquilo com você, mas você pode sim criar uma nova história. Você pode sim escrever uma nova história. A pessoa também que tem esse caráter, né, desenvolveu essa personalidade de abandono, ela sempre vai ser o seguinte: ela quer ser exclusiva. Ela quer sempre estar ali no foco. Então, se ela não for exclusiva, ela começa a se sentir mal, sabe? Então, o que é ser exclusiva? Eu estou num grupo, eu preciso ser exclusiva, a atenção tem que ser para mim. Já viu aquela criança, às vezes, que ela tá brincando ali, mas ela faz alguma coisa para chamar atenção? Por quê? Eu trabalho no Kids da minha igreja, né? Eu sei que aquela criança ali que faz muitas coisas para chamar atenção é porque aquela criança, ela tem uma ferida de abandono. Então, em algum momento da vida, ela se sentiu abandonada pelas pessoas próximas dela. Então, no lugar que ela se sente um pouco mais acolhida, ela precisa o quê? Se mostrar. Tem adulto assim? Tem. Tem adulto assim. Talvez seja eu, talvez seja você, talvez eu tenha ferida aberta. Pode ser, tá? Então, ela tem também a necessidade da presença, de atenção, de apoio, tá? Ela precisa sempre ser amparada. Tem dificuldade de fazer coisas ou decidir coisas. Anota aí. E outra coisa, uma característica que tá em adulto, mas veio da criança. Quando ela vai contar a vida, ela muda a voz. Então, um exemplo. Maria, o que aconteceu? Não, é que eu fui, que fizeram. É forte, né? Isso é característica de pessoas dependentes e que têm uma ferida de abandono aberta, tá? Então, mudar a voz quando conta, né, a sua dificuldade. Então, tem dificuldade também de receber não. Tem dificuldade de receber não. E o que isso tem a ver com a sua vida adulta? Se você recebe um não, você bloqueia. Quantos nãos você recebeu, você bloqueou? Isso é ferida de abandono. Então é o seguinte, aprenda o seguinte. Às vezes o não que você recebeu aqui é para que você tenha um sim maior. Essa semana, ontem, na verdade, uma das nossas investigadoras, né, que estão aqui com a gente hoje, mandou um recado para mim e falou: Shirley, o meu carro foi roubado, não sei o que lá e tal. E eu falei: você quer que eu ore? Vocês estão bem? Ela falou: sim, estou bem e tal. E eu falei assim: amiga, e aí? Cara, ela olhou, ela deu uma perspectiva incrível. Ela falou assim: Shirley, eu acredito que essa perda, né, esse não de Deus, esse não, até às vezes o inimigo, né, ele faz alguma coisa para te parar, para te bloquear, mas às vezes essa coisa ruim que veio sobre você é para te levar para algo maior. O que me lembra? José.
Quando os irmãos de José se reuniram ali, falou assim, José, ó, nós estamos aqui, desculpa, tal. Se José tivesse aquela ferida dele de abandono aberta ainda, ele ia subir nas tamancas. Mas José falou assim, o que vocês usaram de mal, olha, gente, o que vocês planejaram, o que vocês arquitetaram de mal para me destruir, na verdade me elevou. Porque vocês fizeram aquilo, porque vocês me jogaram no buraco, porque vocês forjaram a minha morte, hoje eu posso ser o governador do Egito e alimentar todos vocês. Eu penso na minha história, gente. Eu estou aqui hoje falando com vocês porque eu fui curada de rejeição, porque eu fui curada do abandono. E talvez lá atrás eu não tenha entendido que eu passei aquilo com meus pais, com meu pai, com a minha mãe. E hoje eu posso falar com você o seguinte, você pode sim pegar tudo aquilo que foi colocado em cima de você. Você pode sair, sabe, disso tudo, e você pode reconstruir uma nova história. E você vai abençoar os seus pais. Você vai abençoar aquilo que te trouxe, aquilo que parece para você que foi um lugar de derrota, um lugar de morte. Deus fala assim, ainda há vida, ainda há vida, ainda há vida. Deus é bom, né? Deus é bom. E eu amo, gente, eu amo isso. Quando eu falo com vocês aqui, eu fico assim emocionada, porque eu sou chorona, né? Sou sanguínea. Porque eu vejo quanto eu olho para trás e quantas feridas de rejeição, de abandono poderia ter me destruído. Mas eu entendi, eu identifiquei, eu quero que você identifique isso, para que você comece a ter uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva, sabe? De mudança. O abandono, a rejeição, ela não vai mais moldar você, tá? Vamos fechar, que eu fico, sabe como é que eu sou, né? Já tá acabando já. O abandonado também, ele chora com facilidade, tá? Ele desperta compaixão nos outros e ele sempre se prende fisicamente, tá? Nos outros. Então, como eu falei com vocês, tem dificuldade de lidar com perdas, porque ele já tem um buraco de abandono, tá bom? Então, eu espero que você tenha descoberto alguma coisa sobre você hoje, tá? Eu espero que você tenha olhado para dentro de você, olhado para sua reação. Talvez você nem lembre do que aconteceu lá, né? Com 1, 2, 3 anos. Mas você consegue ver o que está acontecendo com você hoje. E como nós estamos numa investigação emocional, eu tô te levando lá atrás, tá? Pra te mostrar o que tá acontecendo hoje, tá? Pra que a partir de hoje você escreva uma nova história, você escreva novas atitudes, você tenha novas reações. Então, olha só, o que fizeram com você, o que você passou, vou te falar, não molda você, não te define. Se você foi abusado, se você foi abandonado, se você foi rejeitado, isso não te define. O que te define é o que você está começando a construir hoje, o que você vai começar a fazer daqui pra frente. Gente, então estamos no final da nossa live, né? Até passamos bastante hoje, me empolguei, mas vou deixar o material lá do resumão para vocês. O que eu peço para vocês é que vocês estejam comigo até sexta-feira. Por quê? Porque às vezes você vem num, não vem no outro, você perde, né, alguns insights. Você perde algumas chaves, que às vezes eu não coloco aqui escrito, nada disso. Mas Deus me dá na hora e eu libero para você. Então eu quero que você levante suas mãos aí onde você tá. Você pode levantar suas mãos aí? Levanta suas mãos aí, que a gente tá no final. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Profetizar sobre a sua vida. Que você tenha novos sonhos, que você não seja dependente do outro, que você seja interdependente, entendendo que Deus colocou dentro de você coisas incríveis e poderosas. Amém? Então, gente, olha só, por favor, vou fechar a live. Quando eu salvar a live, vai lá, comenta, porque isso me ajuda. Comenta na live a chave, tá? Faz aí o nosso... vou tirar aqui a foto. Ontem vocês não mandaram a foto pra mim, né? Só 3 pessoas mandaram. Tira aí o print. Tirou? Tá, vários, Tira o print. Coloca lá
tá? Me marca lá no Instagram. Por quê? Porque o Instagram é uma terra, né, difícil, mas eu creio que a gente vai destravar isso. E também vou baixar aqui para deixar lá no YouTube, para nossas amigas que não têm Instagram, mas eu quero que vocês compartilhem essa live, compartilhem essa palavra e não somente isso, mas traga isso para sua vida, tá bom? Então vamos para frente, vamos avançar. Amanhã teremos outra investigação, onde a gente vai falar de uma outra fase, tá? E eu acredito que você não será mais dependente dos outros, será dependente de Deus e interdependente das pessoas, entendendo o que tem dentro de você, quem você é e o que você tem, tá bom? Vamos pra frente, vamos avançar. Deus te abençoe. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo.